tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar neste dia nossa mente e o nosso coração. Temos aqui mais um dia, mais um devocional para meditarmos na poderosa palavra do Senhor. Gratos somos pela possibilidade, pelo acesso, pela leitura e pela interpretação que vem por meio do Espírito Santo. Graças damos ao Senhor por todos esses benefícios. Amém? Hoje, na leitura bíblica diária, gente, nós lemos 3 capítulos. Foi o capítulo 19, 20 e 21 do livro de Números. E eu queria falar com vocês, né, todos aqueles que vão assistir, aqueles que o Senhor guiar essa live, aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Primeiro, gente, no capítulo 19, nós vamos ver um pouquinho sobre a água da purificação. E aí nós vamos ver que Deus mandou que Moisés e Arão, né, ensinassem o povo que era necessário um sacrifício de uma novilha vermelha perfeita. Essa novilha vermelha, ela deveria ser morta fora do arraial, assim como o nosso Senhor, né, foi tirado do arraial, né, e ela foi levada para fora do acampamento e ali ela era morta. E aí Eleazar, né, que vai ser o substituto de Arão, né, a nova geração de sacerdotes, ele vai pegar com o dedo um pouco do sangue e aspergir esse sangue na direção da tenda do encontro. Outra coisa que fala muito no capítulo é sobre a água da purificação. Toda hora eu falo de impureza e de água. E aí, gente, nós vamos entender que esse capítulo ele vai apontar para duas pessoas da Trindade. Esse capítulo vai apontar: a novilha representa Jesus. Jesus foi o sacrifício perfeito, levado para fora do arraial, morto ali, né, naquela cruz, na cruz do Calvário. E essa novilha, ela representa a expiação de pecado. Jesus é a obra redentora perfeita. Levítico aponta para Jesus, Gênesis aponta para Jesus, Êxodo aponta para Jesus, Números aponta para Jesus. Toda lei da antiga aliança vai apontar para Jesus. A novilha vermelha representa essa obra de redenção, de expiação que o sangue de Jesus fez por nós. Aquela novilha era um animal. Então, entende-se que para que nós, seres humanos, fôssemos de fato redimidos do nosso pecado, da queda, né? Nós que já nascemos com essa carne desde Adão, porque Adão foi ali um cabeça de raça. Todos que vieram depois de Adão já vieram assim, né? Com essa carne que quer nos trazer para os nossos próprios desejos, para nossas próprias vontades, que quer nos afastar da vontade perfeita de Deus. Então todos nós já nascemos com uma dívida que precisa de alguém para pagar. E a dívida do pecado só é paga com sangue. E Jesus, como nós somos seres humanos, o sangue de animal, ele não tinha essa capacidade de fato perdoar os pecados. Aquilo era algo muito temporário. Era muito específico para aquele período. Toda vez que a pessoa pecou, ela tinha que novamente fazer uma expiação. Não era um sacrifício perfeito, porque não era a mesma natureza sendo morta ali. Então precisava de alguém que fosse ser humano como nós e que fosse perfeito. Jesus Cristo é Deus, homem encarnado. E quando ele morre ali naquela cruz, ele faz então com que o sangue dele seja o sacrifício perfeito. E o sacrifício perfeito de Jesus ali na cruz faz com que nós, os que creem, possam ser salvos, possam ter essa redenção eterna. E aí toda aquela velha natureza, aquela vida longe de Deus, ela é reconciliada com Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Amém? Ivonete, minha querida, achei que você já estava viajando. Que hora que você vai, amada? Deus te abençoe, viu? Aproveitem e voltem com Deus, em nome de Jesus. E aí, gente, então aquela novilha, ela aponta para a pessoa de Jesus. Paz do Senhor Jesus, minha querida. Ela aponta para a pessoa de Jesus. E o que mais? Qual outra pessoa que nós vamos ver sendo apontada aqui no capítulo 19? A pessoa do Espírito Santo. Todas as vezes que fala que a pessoa pecou, ficou impura, mas vai se lavar, vai lavar suas vestes, vai se lavar e vai ficar puro de novo. A água, gente, ela representa o Espírito Santo. Todos nós que recebemos a expiação por meio de Cristo Jesus, ou seja, todos que olham para Jesus, nós vamos falar sobre isso, né, através da serpente de bronze, todos que olham para Jesus, todos que creem em Jesus, recebem a
a expiação, o perdão dos seus pecados. E se eles estiverem impuros, e todas as vezes que eles passarem, eles vão entrar então num processo, quem que vai trazer a purificação para nós, os que cremos, que já recebemos essa expiação? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai trabalhar purificando, transformando. Gente, vamos ignorar a lavagem a seco. Existe lavagem a seco, eu sei que existe. Eu não sei se ela é tão boa como uma boa lavada com água. Mas eu posso dizer uma coisa: você pode usar o melhor sabão do mundo, você pode comprar o Omo, o melhor Omo que tem, aquele assim com power, com efeitos assim magníficos. Mas se você não usar água na sua máquina, nenhum sabão, por melhor que seja, vai lavar suas roupas. Nós precisamos entender que o poder da água de purificar, de limpar, a água é o maior, né, solvente, se é que eu posso falar assim, a água é o maior solvente que pode ter. Tanto que a gente vê o poder da água quando ela tá ali, ela bate na rocha, e conforme ela vai batendo na rocha, ela vai realmente afetando a estrutura da rocha. E é assim no nosso coração, gente. O Espírito Santo, ele vai nos purificando. Quando nós temos um coração de pedra, ele começa a nos quebrantar, ele começa a bater naquele coração e nos ensinar a sermos mansos e humildes de coração, como é o nosso Senhor Jesus. Então, nesse capítulo 19, nós vamos ver essas duas pessoas da Trindade sendo reveladas. A novilha vermelha se revelando, apontando para a obra de redenção, de expiação de Jesus, e nós vemos a água. Em João 3, nós vamos ver a conversa de Jesus com Nicodemos, lá na altura do versículo 5, Jesus vai falar com Nicodemos assim, ó: só vai poder ver o reino de Deus quem é nascido de quê? Da água e do Espírito. E essa água e Espírito, várias pessoas vão interpretar de várias maneiras, mas a gente vai ver que existe um novo nascimento. E aí nós vamos ver que Jesus está apontando para um nascimento que é o quê? Algumas pessoas vão falar que essa água é o batismo, né? Outras pessoas até acreditam, fui pesquisar sobre isso, nunca tinha visto isso, mas algumas pessoas acreditam que essa água seria o líquido amniótico. Quando a pessoa nasce, ela nasce da água e depois ela nasce do Espírito. De qualquer forma, Jesus está falando, e isso é fato inconfundível, que existe um novo nascimento. Existe o nascer da carne, quando nós nascemos no ventre da nossa mãe, e existe um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele só é possível através do Espírito Santo. Gente, ele nos ensinaria todas as coisas, ele nos ensina todas as coisas e ele nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é o meu melhor amigo, meu professor e meu mestre. Chama minha atenção quando necessário, me consola todas as vezes que necessário também, me ama, coloca no meu coração a vontade do meu Pai. Todas as vezes que eu desobedeço, eu sinto o peso da tristeza dele. É essa a trajetória que Deus espera de cada um de nós, que nós venhamos buscar agradar o Espírito Santo, que desde que nós cremos em Jesus, a novilha perfeita, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, recebemos o Espírito Santo, somos purificados por ele, numa obra regeneradora. Gente, nós precisamos entender que é um processo. Tem gente que acha que depois do batismo vai sair perfeito. Mas até o Martinho Lutero fala, né? Se eu soubesse eu achei que o velho homem ia morrer nas águas do batismo, mas ele sempre tenta tornar a vida e eu tenho que afogar ele de novo. Mais ou menos isso. Nós precisamos entender que nós continuamos com essa natureza, mas agora nós temos a graça, o Espírito da graça, que nos ensina a andar em um lugar de santidade, de pureza. Ele é essa água purificadora que flui do nosso interior. Então, que o seu maior professor seja o Espírito Santo. Deus vai levantar mestres nas nossas vidas? Vai. Homens de Deus capacitados pelo Espírito Santo? Vai. Mas acima de todas as coisas, quem dá a palavra final na nossa vida deve ser o Espírito Santo. Deus, que é um reino de sacerdotes, pessoas guiadas pelo Espírito Santo, que tem o mesmo Espírito. Então, quem dá a última palavra na nossa vida deve ser o Espírito Santo. A gente ouve pessoas? Ouve. A gente ouve conselhos? Ouve. Mas a gente sempre tem que bater o joelho e falar assim: qual é o teu conselho? Se o Espírito Santo não testificar no nosso coração sobre alguma atitude, gente, porque eu vou te falar, tem muito lobo enganador por aí. Tem muito lobo que se diz pastor, mas que não é pastor, não. Eu tenho ouvido muitas coisas assim extremamente sérias de pastores que mandam suas ovelhas fazer coisas terríveis e eles acreditam que porque ele é pastor ele deve ser feito. Não. Se não for bíblico, se não for testificado pelo Espírito Santo,
Se tiver qualquer... Se o Papa, gente, né? Papa para nós não vai simbolizar tanto, porque, né, não é da nossa crença, mas não sei, se um grande apóstolo brasileiro nos mandar fazer uma coisa que tá fora do que a Bíblia manda a gente fazer, então a gente não faz. Não faz. Por quê? Porque o nosso maior mestre é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca contradiz o que ele quer com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Novilha representa Jesus. Água, purificação através do Espírito Santo. Continuem no processo. Busquem essa amizade com o Espírito Santo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele nunca nos abandona, gente. Nunca. Ele é o nosso professor. E aí, no capítulo 20, nós vamos ver que acontece uma coisa deplorável no meio do povo de Deus. Sempre quando a gente fala sobre o povo, né? É sempre triste ver a rebeldia do povo, a ingratidão do povo, mas quando se fala de Moisés, gente, a gente sente muito, porque é um homem que a gente vê que está tentando. É um homem que ama o povo de Deus, é um homem que ama a Deus, mas agora o que aconteceu com ele foi muito deplorável. Por quê? Porque a Miriam morre e eles passam um período de luto. Logo depois desse período de luto por Miriam, o povo começa a sentir sede e eles começam a reclamar, como eles já estavam fazendo durante todo o processo no deserto, por isso que era um processo tão longo, né? Eles começam a reclamar e eles falam: por que você trouxe a gente para essa terra? Era melhor a gente ter morrido, aquelas coisas que eles sempre falavam. E aí Moisés e Arão, como intercessores, homens de Deus, se prostram com o rosto em terra. E aí Deus aparece na tenda do encontro, eles vão lá, e aí Deus dá uma direção para os líderes: vão até aquela rocha e digam àquela rocha que ela jorre água. Aquilo, gente, ia demonstrar o quê? O poder da palavra, a palavra de Deus sendo declarada. Aquilo ia demonstrar o quê? Até vi isso na Bíblia Strong, a teologia da dependência de Deus. E isso ia demonstrar obediência da parte dos líderes em toda a direção daquilo que Deus mandou eles fazerem. Mas Moisés, frustrado, eu acredito que cansado, tão decepcionado, ele chega à rocha e ele faz aquilo que Deus mandou ele fazer assim que eles saíram lá do Egito, que está lá em Êxodo capítulo 17, porque lá em Êxodo capítulo 17 o povo sente sede, logo que eles saem que eles abrem, né? Deus abre o mar vermelho e aí o povo reclama, e aí de fato Deus faz com que a água amarga se transforme em água doce. O povo começa a sentir fome, Deus manda o maná e as codornas, e então o povo começa a sentir sede. Eu estou em Êxodo 17. O que Deus fala? Fira a rocha. Fira a rocha. E Moisés vai lá e fere a rocha. Agora passaram-se anos e Deus fala para Moisés: diga a rocha. Moisés está frustrado, está decepcionado, está cansado. Ele pega ali o seu cajado e ele bate na rocha 2 vezes. Deus mandou ele dizer a rocha e ele bateu na rocha. O que a gente pode aprender de princípio prático com essa história de Moisés? Grande homem de Deus, não diminuindo ele, gente, meu Deus do céu. O que acontece, gente? Número 1, que a gente pode fazer de errado. A gente pode achar que porque uma vez a gente fez e deu certo, agora a gente pode fazer de novo do jeito que a gente já sabe. Existe uma coisa que tem que haver na nossa vida, é uma dependência diária de Deus. Eu vi um missionário falando isso. O Douglas Gonçalves no podcast pergunta pra ele: o que você acha que é o maior desafio do missionário? Aí ele fala: o maior desafio do missionário não é necessitar de provisão, passar aperto financeiro, as enfermidades que a gente pode ter em outra região, né, do mundo, pessoas que vão para a África, para regiões que tem doenças mais transmissíveis e tal. Ele falou: não, a maior dificuldade do missionário não é isso. A maior dificuldade do missionário é que ele tem que sempre depender de Deus, mesmo depois de ter vivido muitas experiências. Ele nunca pode achar: agora eu já sei fazer e posso ir por mim mesmo. Já sei fazer, já fiz isso antes. Fiz assim e Deus reagiu. Fiz assim e deu certo. E, gente, na nossa vida é assim também. Nós precisamos entender que, como o maná era diário, a nossa dependência de Deus deve ser diária. A gente, porque uma vez eu fiz assim e deu certo, eu vou fazer de novo amanhã da minha cabeça. Eu preciso fazer e seguir a direção de Deus exatamente como Ele me mandou fazer. Deus disse a Moisés: diga a rocha. Mas um dia Moisés bateu na rocha e saiu água, deu certo. Ele estava tão frustrado, tão decepcionado, tão cansado, que ele vai lá e ele bate na rocha. E é tão interessante, porque algumas pessoas vão dizer que Moisés era muito irado, porque ele matou o egípcio lá atrás, né, e tal. Mas nós acabamos de ler, quando Miriam e Arão levantaram contra ele, que ele era o mais humilde do mundo.
O homem mais manso de todo mundo era Moisés. Então o que aconteceu aqui? Gente, nós precisamos tomar muito cuidado de seguir as direções que Deus nos dá, de sermos intencionais. Se Deus falou assim, é assim. Ah, mas outra pessoa deu um conselho e eu tô com medo que o povo vai falar, eu tô cansado, eu vou fazer assim porque uma vez já deu certo. Cuidado. Faça do jeito que Deus colocou no seu coração, quando você estava em oração, no seu quarto secreto, o Espírito Santo deu uma direção, faça assim. E se alguém falar assim, ah, mas desse jeito geralmente não funciona, faz assim que dá mais certo, é melhor assim. Eu acabei de me lembrar quando Jesus era Páscoa, e aí os irmãos dele falaram assim, por que você não vai para Jerusalém? Seu ministério está crescendo, vai ser conhecido, vai para Jerusalém, vai expandir seu ministério. E a Bíblia diz que a Bíblia diz assim, porque nem eles mesmos criam em Jesus. Eles estavam lá, vai para Jerusalém, é hora de expandir, é hora de se amostrar, falando com as minhas próprias palavras. Mas não era o tempo de Deus, então Jesus não foi, ele foi depois, né? Depois ele acabou indo. Mas a Bíblia diz que aquele povo não cria em Jesus, nem os próprios irmãos dele criam nele. E aí eles estão lá, faz assim que vai ser bom, vai dar certo. Tem gente que nem crê no nosso ministério e tá assim, por que você não faz isso? Ano passado eu tirei o Instagram, Deus colocou no meu coração, fica 1 ano sem redes sociais. E eu fiquei 1 ano tentando ler mais livros, eu creio que era um preparo de Deus, né? Até para eu estar aqui agora. E também para aconselhamento, né? Como esposa de pastor, foi 1 ano assim muito produtivo para mim, porque eu tirei rede social e a gente acaba gastando muito tempo com rede social. Meu Deus, me ajuda a administrar meu tempo. Mas aí, muitas pessoas falaram comigo, não, você tem que cantar e mandar vídeo, você tem que pregar e falar a palavra, porque é o seu ministério, você tem que expandir seu ministério. Mas qual foi a palavra que Deus deu pra mim? Tira as redes sociais. Se é tempo de esconder, então eu não posso ir ao público, vamos falar assim. A gente precisa entender que Deus nos dá uma direção. Ah, mas tá todo mundo fazendo diferente. Não importa o que tá todo mundo fazendo, importa aquilo que Deus te mandou fazer. Persista, prossiga naquilo que Deus mandou você fazer. Mas vai ter tribulação, mas vai ter gente que não vai entender, mas vai ter gente que não vai aceitar, o povo vai falar mal. Não importa. Porque as consequências da desobediência, gente, elas são muito difíceis. Moisés e Arão não puderam entrar na terra que Deus falou que iria levar aquele povo desde o início. Eu até penso, sinceramente, vou abrir um parênteses aqui agora, que Deus estava falando para Moisés, Senhor Moisés, deixa Josué ir e guerrear essas batalhas. Vou falar, eu sei, gente, que foi a consequência do pecado dele, mas eu sempre fiquei muito indignada de Deus não deixar Moisés ir, pela minha ignorância e infantilidade espiritual. Por que Deus não deixou Moisés ir depois de tudo que ele passou? Hoje, sinceramente, eu penso Deus falando assim, ô Moisés, eu tenho uma nova Canaã, eu tenho uma Canaã celestial para você, eu tenho um descanso para você que vai ser muito melhor do que continuar na jornada com os israelitas. Deixa que Josué agora enfrenta as dificuldades. Porque Deus é bom, gente. No mais, Deus é muito bom. Que nós possamos entender que Deus sabe o que é melhor para nós. E aqui, Deus está usando essa situação para nós, para nos ensinar. Eu amo quando Paulo fala que toda escritura é inspirada e serve para nós. Tudo que foi escrito para nosso ensino. Tudo que a gente está lendo aqui, gente, é isso que a Bíblia diz. Eu amo essa passagem, vou até pesquisar ela aqui. Tudo que foi escrito... Peraí, gente. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4. Pois tudo outrora que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deus só deixou isso aqui para a gente saber. Para a gente saber, olha, não desobedece, porque a desobediência vai gerar consequências. Moisés e Arão acabaram fazendo algo errado ali, desobedecendo a ordem de Deus. Segunda coisa, Edmundo falou isso na aula de Cristologia e eu achei o máximo, gente. E eu quero compartilhar com vocês. A rocha, ela simboliza Jesus. Ela é um tipo de Cristo, né? A rocha, todas as vezes, quando lá em Coríntios, Paulo vai dizer que a rocha seguia eles no deserto, aquela rocha é quem? É Jesus. Jesus estava ali. Então aquela rocha representa Jesus. A primeira vez que Deus mandou Moisés ferir a rocha, representaria uma rocha que foi ferida no lado, saiu sangue e água, lembra?
Mas agora, ele falou, achei muito interessante, ele falou algo assim, que essa rocha agora já não era o Jesus mais o servo que foi morto, agora é o Jesus glorificado. Então aquela segunda rocha representava não mais o Jesus ali na cruz, mas o Jesus que havia sido morto e ressuscitado. Esse Jesus não era para ser ferido, porque agora nós vamos usar a palavra. Ele se revela por nós através da palavra, nós usamos a palavra para nos conectar com ele. Então quando Moisés fere a rocha aqui, ele está ferindo Jesus, mas não o Jesus mais servo, o Jesus glorificado. Eu achei isso o máximo. Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer. Depois eu vou perguntar para ele de novo, que eu devia ter perguntado antes. Mas vocês entendem, gente? Quando a gente desobedece ao Senhor, quando a gente faz uma coisa diferente da maneira como Ele nos ordenou, a gente impede muitas das vezes de que Deus nos use para revelar algo para alguém. Deus tem planos e propósitos na terra que, para que aconteçam, depende da nossa obediência. Tem coisas que vai acontecer de qualquer jeito, a gente obedecendo ou não. Porque tem promessas na Bíblia que vão acontecer, o Apocalipse, por exemplo, vai acontecer, eu querendo ou eu não querendo. Mas tem coisas que Deus quer revelar através da minha vida, e eu tenho participação nisso, que se eu não obedecer, isso não vai acontecer. Se eu não obedecer, Deus não vai revelar Cristo através de mim. Então aqui, nesse momento, Moisés não estava cooperando com o plano de Deus. O plano de Deus era que ele pedisse a rocha e ela representasse o nosso Senhor Jesus glorificado. Mas ele feriu a rocha. E agora Deus está falando para Moisés, por causa disso você não vai entrar na terra. E aí, gente, Deus manda então Moisés e Arão. Deus fala então, Moisés envia carta para o rei de Edom, lembrando que o Edom é a família de Moisés porque eles são filhos de Esaú. Né? Edom é um outro nome que Esaú tinha. E aí, deixa eu confirmar, né, gente? Estou falando isso, mas agora me bateu uma dúvida. Eu estou na frente do computador. Edom, Bíblia. Edom significa vermelho? Isso mesmo, é o nome dado a Esaú. Então Esaú era irmão de Jacó, ou seja, eles eram parentes dos israelitas. Moisés manda então uma carta para esse rei de Edom falando assim, nós não queremos nada da sua terra, não vamos lutar com você, não queremos propriedade, não vamos nem beber a sua água enquanto estivermos passando por lá. Se a gente beber, a gente vai pagar por ela. Mas aquele rei não deixou e eles tiveram que dar a volta. E aí Arão morre. E aí, pela primeira vez na Bíblia, mostra-se o passar de uma capa, ou seja, a transferência, através ali da família, transferência da autoridade, porque pegam as vestes sacerdotais de Arão e passam para Eleazar, seu filho, e ele passa a ser ali o líder, o sumo sacerdote, né? O sacerdote mais importante de todos, que é aquele que vai fazer a expiação, no dia da expiação, uma vez por ano, vai acessar o Santo dos Santos. Nós precisamos entender, gente, que o nosso legado é transmitido. Nenhum de nós somos eternos e Deus espera que nós passamos essa transmissão do nosso legado, do evangelho, de como ministros. Tem muitas das vezes a gente está preocupado só conosco mesmos, com o nosso ministério, e Deus está falando, eu preciso que você se preocupe com a próxima geração, você tem que formar líder, forjar líderes. Homens, seus filhos... mas meus filhos, então faça filhos espirituais. Tenha filhos espirituais. Mas se você tem filhos físicos, foque neles. Forge o caráter deles. Ajude, né, o Espírito Santo no processo para que eles continuem o legado da sua família como ministros do Evangelho. E aí acontece, gente, no capítulo 21, que Deus dá uma vitória para o povo de Israel sobre os cananeus. Duas coisas que eu queria falar para a gente poder terminar. No final do capítulo 21 fala sobre Seom e Og, foram os dois primeiros reis mortos pelos israelitas. Glória a Deus por isso, porque Deus prometeu que ia dar vitória, Deus deu vitória, amém? No capítulo 21, uma coisa que eu acho interessante é que o povo, eles se encontram ali, deixa eu achar aqui rapidinho. Um rei cananeu ataca o povo de Israel. E aí o povo de Israel faz um voto a Deus e fala assim, se o Senhor nos der esse povo em nossas mãos, destruiremos todas as suas cidades. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu o pedido do povo e lhes deu vitória. Ouviu e deu vitória. O Senhor ouviu o pedido do povo e lhes deu vitória. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, eu achei muito interessante. Eu estava lendo um livro, ouvindo um livro na verdade, que chama A Recompensa da Honra.
e fala uma coisa muito interessante. Fala assim, ó: ninguém tem acesso à promessa de forma automática. Ninguém tem acesso à promessa, aquilo que Deus falou, de forma automática. A promessa deve ser conquistada pela fé. Gente, isso foi muito forte pra mim. Na hora eu não entendi muito bem, mas aí ele vai explicar, né? Ele explica, o autor, que é o John Bevere, que é um homem de Deus, ele explica que, por exemplo, Isaac. Quem escolheu a esposa de Isaac, gente? Deus levou Eleazar, né, a pedido de Abraão, né, lá para a terra de Padã Arã, e ele vai lá, e ele senta ali, e ele ora a Deus, ele faz um voto a Deus, ele fala assim, ó, a mulher que vier aqui, que der água para os seus camelos, que oferecer água para os meus camelos, alguma coisa assim, fez bem específico. Essa mulher vai ser a esposa para Isaac. Me ajuda, Deus, e tal. Enquanto Eleazar orava, Deus enviou a Rebeca. Então Deus enviou a Rebeca, foi uma confirmação. Ele precisava de ainda mais uma confirmação, que ele precisava que a família dele, da Rebeca, deixasse ela aí, né? A família deixa, gente. Então chegamos à conclusão que o quê? Rebeca era a mulher escolhida por Deus, por Isaac. Certo? Certo. Só que ela era estéril. Peraí, Deus não tinha promessa de que Isaac, né, de Isaac, Abraão teria ali descendência, uma grande nação? Tinha uma promessa. Então por que Deus escolheu uma mulher estéril? A Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor e ele abriu o ventre, Deus abriu o ventre de Rebeca. Gente, as promessas de Deus para a nossa vida não são automáticas, elas são conquistadas através da oração e da fé. Vocês estão entendendo isso? Deus prometeu àquele povo que ele lhes daria vitória sobre todos os cananeus, que aqueles povos Deus ia entregar na mão deles. Mas agora, o que o povo faz? Eles oram e fazem um voto ao Senhor. E Deus ouve o pedido do povo e lhes dá vitória. Então, Deus tem promessa na sua vida? Amém. Ela não vai vir de forma automática. Você precisa orar, declarar e crer de todo o seu coração. Todos os israelitas que morreram no deserto tinham uma promessa com eles. Que a descendência de Abraão ia tomar posse da terra de Canaã. Mas eles morreram no deserto, gente. Não adianta só ter uma promessa automática. Você precisa tomar posse dela pela oração, pela declaração daquilo que Deus falou e pela fé. Em obediência, obviamente, né? E aí uma coisa que acontece, gente, é a serpente de bronze. É a última coisa que eu vou falar, para não ficar tão grande essa live. A serpente de bronze. O que acontece? O povo fez o quê? Ficou impaciente. Se queixou, reclamou. O povo murmurou. Que novidade, né? Gente, é muito triste isso. Pelo amor de Deus, tira a murmuração dos seus lábios. Eu tô aqui tentando também do lado de cá. Tira a murmuração dos seus lábios. Ah, mas é calor demais. Ah, morrer de calor. Calor demais. Nossa Deus, que calor, não aguento mais calor. Nós é pobre demais. Nós não tem nada. Nosso país é muito pobre. Nós é não sei o que. Tá difícil demais. A igreja tá corrompida. Tudo é ruim. Não sei como é que vai fazer. Porque todos os pastores, ninguém presta. Não tem nenhuma pessoa. Declara a vitória, declara a vida, declara avivamento, declara pureza, declara santidade, declara o levantar de líderes, homens de Deus, declara a vitória sobre seus filhos, declara, para de murmurar, gente, para de murmurar, no nome de Jesus, paremos de murmurar. Depois de Deus ter dado aquela vitória para eles, eles vão para o Monte Ó, para o caminho do Mar Vermelho, e eles vão contornar, né, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente. Meu Deus. O povo ficou impaciente. Quantas promessas de Deus que Deus tem na sua vida e que muitas das vezes, porque você está impaciente, você não está aceitando. Gente, é pela paciência e pela fé que nós alcançamos as promessas. O escritor aos Hebreus fala isso. Pela paciência e pela fé. Herdaram as promessas. As coisas não vão acontecer no nosso tempo. A gente precisa ter paciência. A Bíblia diz que aquele povo ali no deserto ficou impaciente, começou a se queixar contra Deus e contra Moisés, até que Deus enviou serpentes venenosas. Glória a Deus, né, Ivonete? Meu Deus, é muito forte essa palavra, gente. Até deixei aqui, coloquei essa blusa, olha, ele carregou a nossa cruz, porque essa serpente, ela vai representar isso. Mas vamos lá. Deus mandou serpentes venenosas lá naquele deserto para atacar o povo. E sabe o que aconteceu? O povo começou a morrer, porque eram serpentes realmente mortais, mortíferas. E
O povo foi então, correu para Moisés e falou com Moisés: Moisés, ora por nós. E aí Moisés orou e o Senhor lhe disse: faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque ela no alto de um poste. Todos que forem mordidos por ela viverão se olharem para ela. O segredo para que nós não morramos do nosso pecado é olharmos para Jesus. O pecado gera morte, nos afasta de Deus. Quando nós somos picados pelo veneno do pecado, nós olhamos para Jesus, que foi colocado numa cruz no alto de um monte, assim como aquela serpente venenosa. Deus falou para Moisés: faça a réplica de uma serpente venenosa, coloca no alto de um poste. Aquela serpente era feita de bronze. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Ela foi colocada no alto de um poste. E quando os israelitas eram picados por aquela serpente, eles olhavam para ela e eram curados. E aí lá em João 3, nós conhecemos tanto João 3,16, mas hoje eu quero ler João 3,14. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Nós olhamos para Ti, nós olhamos para a cruz. João 3,14 diz assim: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E nós novamente estamos falando sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Meu Deus, profético que está acontecendo aqui, né, gente? Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, que em Jesus crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela serpente de bronze representa a obra da redenção na cruz, pela minha e pela sua vida. Todas as vezes que nós olharmos para Jesus, nós vamos ser curados de toda culpa, de toda acusação, do pecado que gera morte, de tudo que vem junto com o pecado. Nós olhamos para a cruz e somos curados. Amém? Então, vou terminar essa live falando isso. O Espírito Santo é essa água que nos purifica, gente. E Jesus é a nossa redenção. Então, não importa como você está. Verdade, Ivonete, coitado de Moisés, não conseguiu. Nós não conseguiríamos fazer um texto que ele conseguiu. Nossa, longe de nós, tudo que ele fez pelo povo, tudo que ele intercedeu, e o povo só murmurava. Que nós não sejamos assim, gente, que nós não sejamos murmuradores, que nós sejamos mansos e humildes como Jesus é. E para terminar, então, muitas das vezes, gente, na nossa trajetória com Deus, recebendo a expiação dos nossos pecados através da fé em Jesus, e mesmo com a água purificadora do Espírito Santo, muitas das vezes nós vamos passar momentos onde a gente pode fraquejar, nós vamos chorar, vamos sentir medo. Muitas das vezes nós vamos falar uma coisa que não é totalmente verdade, e aí logo a gente vai sentir que o Espírito Santo não se agradou. Muitas vezes vai sair fofoca dos nossos lábios. E conforme a gente cresce, a gente vê que o Espírito Santo não se agrada, da maledicência, da murmuração. E todas as vezes, gente, que a gente cometer qualquer pecado, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, lembra do que Ele fez naquela cruz. Receba de novo a redenção pelo seu pecado. Receba a purificação dos seus pecados pela fé no Filho. E procure melhorar através da ajuda da graça do Espírito Santo, para que você não cometa mais aquele erro, aquela transgressão. E é isso, nunca deixe de olhar para Jesus. Ele é o autor da nossa fé, Ele é o consumador da nossa fé, é tudo sobre Ele, essa live é para Ele, é por meio dEle, e tudo para a glória dEle, amém? Eu espero que essa live de hoje possa edificar a vida de alguém. A leitura edificou muito a minha vida. Eu saio desse vídeo realmente meditando em como eu preciso obedecer a Deus. Obedecer a Deus em tudo, em tudo. Como líder, gente, nós temos que obedecer a Deus em tudo, liderando a sua casa, liderando algum departamento da igreja, liderando no trabalho. Nós precisamos obedecer a Deus, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e não se esqueçam, Ele carregou a nossa cruz, aquela serpente simboliza a cruz, amém? Glória a Deus, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir. Brincadeira, amanhã não, brincadeira não, falei errado. Até segunda, porque domingo é dia de descanso, amém? Mas não deixe de ler a Bíblia. Segunda a gente fala sobre a leitura de amanhã.
Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até amanhã. Bom final de semana abençoado. Com Deus.